Queridos companheiros, boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião no Grupo Espírita Alta de Souza. Dessa vez, mais uma virtual. E vamos começar com a leitura de uma página do livro Vida Feliz, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco, a de número 74, que diz assim: o que possas concluir agora não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não permite fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Vamos então orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, elevamos nossos pensamentos a Ti, para agradecer-te tudo que temos recebido, para o nosso bem, para nosso melhor caminho, para não nos olvidarmos daquilo que importa aprender, trabalhar, realizar, sempre visando o nosso futuro espiritual. Ampara, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, que acompanhamos este estudo. A todos, espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta de provas e expiações. E que possamos, Senhor, neste momento, em que buscamos a paz, em que buscamos o conhecimento, em que buscamos a compreensão, pedir-te amparo para o nosso estudo e que o possamos iniciar em teu nome, em nome de nossa querida mentora Alta de Souza e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Criador e Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos iniciar o nosso estudo, que hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, capítulo que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E estamos entrando nas instruções dos Espíritos. E a primeira delas, que são duas mensagens, tem por título A Verdadeira Propriedade. E esse tema é muito importante porque nós muitas vezes confundimos o que é verdadeiro dentro deste mundo tão material onde nós vivemos e convivemos. Achamos que as propriedades físicas, imóveis ou móveis, que os bens econômico-financeiros são o que importam. São aquilo que realmente existe e que nos permite um melhor usufruto na nossa encarnação. Esquecidos de que nós somos espíritos imortais, que estamos momentaneamente aqui, encarnados, para testemunharmos o que aprendemos e para aprendermos algo mais. Não é por outro motivo que logo na primeira mensagem, no item 9 deste capítulo, a mensagem assinada por Pascal e ditada em Genebra em 1860, o Espírito inicia o seu texto da seguinte forma: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, tudo aquilo que ao desencarnarmos ou ao morrer o nosso corpo
nós não pudermos levar conosco, não é uma propriedade plena. Isso é importante. Por quê? Porque nós sabemos disso, mas esquecemos a todo instante. Porque desde os tempos mais imemoriais, lá na pré-história, somos sepultados com a nossa lança, com o nosso colar de ouro, muitas vezes, de marfim, do que seja. Ou seja, somos sepultados com os bens materiais que adquirimos ao longo da encarnação, muitas vezes não por motivos e métodos lícitos, mas são nossa posse material do momento, mas que não vai servir para nada na vida futura, na vida espiritual. E para completar isso, na mensagem número 10, que está assinada por um espírito protetor, espírito protetor, nós temos o início da sua mensagem da seguinte forma: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Ou seja, a mensagem primeira nos aclara que nós só levamos o que é verdadeiramente nosso, aquilo que nós incorporamos a nós como espíritos. E a segunda mensagem complementa a primeira, nos dizendo que os bens da terra pertencem a Deus e não a nós, que nós somos simples usufrutuários, que os recebemos por algum critério para usá-lo, mas somos apenas administrador, e administrador mais ou menos íntegro. Nem todos fazem bom uso daquilo que recebem. Íntegro e inteligente. Por quê? Porque se nós não somos os proprietários, temos que entender que não temos por que nos apegar a ele. Nos apegar à casa, nos apegar ao carro, nos apegar às roupas, nos apegar aos sapatos, nos apegar aos livros, nos apegar ao que seja que nós sejamos possuidores durante a nossa encarnação. Temos que ser íntegros, não querer o bem do outro, não buscar trazer para nós o que não nos pertence, o que não nos foi designado. Aproveitarmos ao máximo positivamente aquilo que recebemos para sermos usufrutuários, administradores. São conceitos importantes, conceitos que estão conosco há muito tempo, não vieram com Kardec, com as mensagens dos espíritos. Lendo um filósofo do século I da era cristã, Sêneca, um estoico, não era cristão, tinha critérios talvez um pouco diferentes em vários aspectos, mas ele, nas suas cartas a Lucílio, que se tornaram o seu principal livro, 120 e poucas cartas, que ele escreve a um amigo de nome Lucílio, que alguns acham que era um amigo imaginário só, existente para ele poder direcionar a carta a alguém, e outros entendem que sim, era um personagem histórico real com quem ele trocava correspondência. E Sêneca, lá no século I, escreve em várias de suas cartas, alertando Lucílio para a verdadeira
o verdadeiro bem que ele poderia ter, que não eram os bens materiais, buscando incentivar Lucílio a abrir mão da sua vida de trabalho material, porque ele já havia adquirido bens suficientes para continuar a sua vida sem precisar trabalhar, e que ele se dedicasse à filosofia. E se dedicar à filosofia, se dedicar ao conhecimento, ao aprendizado, que é o que nós levamos. E que ele praticasse o bem, que ele fosse bom, que ele não se preocupasse com aqueles que não o eram com ele. Então, assim, a gente percebe que a mensagem do Cristo, que a mensagem da doutrina espírita, não é de posse exclusiva do cristão ou do espírita. Ela está em todos os lados. E na filosofia, eu lembro de haver lido uma biografia do Papa João XXIII, em que é comentado que o Papa tentava aprender tudo, ler tudo, querer saber tudo. Na verdade, não Papa, ainda sacerdote, do início do seu sacerdócio, recém colocado na condição de sacerdote, e um bispo com quem ele trabalhou, um dia disse a ele porque ele estava chateado de não poder dar conta de tanto trabalho que ele recebia e de poder estudar. E o bispo disse a ele: não te preocupes em ler tudo. Lê apenas aquilo que vale a pena. Isso eu guardei na minha memória, porque eu também já tive a minha fase de querer ler tudo e hoje já entendi que eu só tenho que selecionar os melhores livros, aqueles que mais me ajudem a ser bom. Como eu também não tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer aquilo que eu sou capaz de fazer de maneira adequada, positiva, inteligente, responsável. E aí nos reportamos a essa mensagem de Joana de Ângeles, que vem bem a calhar, porque ela diz o seguinte: faz o que está ao teu alcance. Dentro do que está ao teu alcance, faz o máximo. O que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Ou seja, o mais importante é que nós não nos esqueçamos qual é o nosso objetivo na nossa encarnação. Porque se a gente ficar aderente ao nosso compromisso real do que nós temos que realizar nesta encarnação, nós realmente seremos produtivos. Talvez coisas não possamos fazer aqui agora, faremos depois, ou já na espiritualidade, ou mais tarde, numa outra encarnação, que nós voltemos aqui. É isto o que nós temos que entender. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro de recursos parcos, toca o menos agradável. Então, como é que nós vamos reclamar quando desencarnarmos que o nosso alojamento no plano espiritual não é muito agradável? Que não tem a janela com vista para o mar, que não tem amplos cômodos, que não tem isso e não tem aquilo, se nós não somos detentores da moeda verdadeira que permite pagar pelas coisas. É óbvio que na espiritualidade não tem apartamento, casa com vista para o mar ou coisas assim.
até porque lá isso não é importante. Mas esse apartamento, com bons cômodos, com boa vista, agradável, como diz aqui Pascal na mensagem, ou não, ou menos agradável, está no nosso interior, porque é o que nós levamos. Se nós levamos amor, se nós levamos trabalho realizado, caridade efetivamente feita, não aquela caridade de fingir que estamos fazendo caridade, aquela caridade para os outros verem que somos bonzinhos e caridosos, mas a caridade real, aquela palavra a quem sofre, que mais ninguém está percebendo, que estamos ali ao lado, ajudando. Aquele bem material que damos, sem que ninguém saiba, sem que ninguém tome conhecimento. Não para alguém que vá nos agradecer, que tenha como retribuir, mas para aquele que não tem nada, e que o único agradecimento que poderá fazer é um obrigado e talvez, quem sabe, uma prece de agradecimento a nós, dirigida não importa se a nós ou a Deus. Se formos quem estamos realizando a tarefa, não importa a quem ele ore, receberemos o benefício daquilo que fizemos. Então, a verdadeira propriedade não é o bem-estar material que nós possamos usufruir ou dar aos nossos familiares e amigos aqui. São todos os bens verdadeiros, seja na área do conhecimento, seja na área do amor ao próximo, que nós consigamos auferir, trazer para nós, incorporar ao nosso patrimônio espiritual, que este nós levaremos não só na hora que desencarnarmos agora, mas levaremos conosco para sempre. Esse é que é o ponto importante. Isto é que vale efetivamente. Paremos por um instante. Avaliemos a nossa vida, as nossas ações. Se estamos equivocados, ainda podemos corrigir-nos em tempo. Se já estamos certos, podemos melhor aproveitar de tudo que temos feito de bom e seguir fazendo. E talvez fazendo até um pouco mais, talvez fazendo melhor, com maior carinho, com maior dedicação, sem aquela preocupação de que, deu a hora, terminou a minha tarefa. A tarefa termina quando ela está concluída e não quando dá a hora. Que não sejamos tão presos a estas coisas da matéria. O tempo bem usado é uma ferramenta maravilhosa. Mas se não o usarmos adequadamente, poderá não nos trazer os benefícios que nós imaginamos. Me dediquei X horas ao trabalho comunitário, ao trabalho do bem, ao trabalho pelo próximo. Mas de que maneira o fizemos? Será que conseguimos realmente adquirir a verdadeira propriedade? Ou só dedicamos tempo, mas não o nosso carinho, o nosso amor, a nossa verdadeira dedicação ao trabalho do bem, ao trabalho pelo próximo, ao trabalho por nós, porque somos também usufrutuários deste trabalho.
Essa era a mensagem que nós teríamos para hoje com o nosso tema A Verdadeira Propriedade, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que possamos, todos juntos, orar ao nosso Pai, agradecidos por estes momentos de reflexão e pedindo paz e harmonia para todos nós. Que aqueles que se encontram nos hospitais, pelo motivo que seja, pelo coronavírus que os tenha levado lá, por uma doença que os afete, por uma necessidade de consertar algo em seu corpo físico, que todos eles possam estar envolvidos no amor, na paz, na bondade, e que possam conseguir perceber que cada um de nós está no melhor lugar para aprendermos aquilo que necessitamos aprender. E muitas vezes também aquilo que os que estão à nossa volta necessitam aprender. Que a proteção, a orientação do nosso Pai Celestial nunca nos falte. E ela nunca nos faltará se nós estivermos realmente buscando estarmos vinculados com Ele. Através dessa espiritualidade amiga que nos orienta, de Jesus, o grande orientador deste planeta, enfim, do amor que já tenhamos e já dediquemos ao trabalho pelo próximo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, querida Alta de Souza, por tudo isso e agradecidos, felizes. Pedimos a todos, e principalmente a Deus, nosso Criador e Pai, permissão para darmos por encerrada mais esta reunião virtual na casa de Alta de Souza. Graças a Deus, que assim seja.